Afinal de contas, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira é calvinista ou arminiana? Muita gente já me perguntou em relação ao posicionamento da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que é justamente um documento de fé indicativo das igrejas batistas filiadas a esta convenção. Para se ter uma ideia, até mesmo um colega pastor de outro estado da federação, certa vez afirmou que a declaração era calvinista. Na hora, nós nos encontrávamos no gabinete pastoral dele, estávamos nos preparando para um concílio, onde seria examinado um candidato ao Ministério Pastoral Batista, e eu sugeri que ele abrisse a declaração doutrinária e fizesse a leitura de alguns tópicos. E ele ficou realmente surpreso, porque em alguns momentos aquilo que ele achava que era procedente, na verdade, não o era. Eu diria que o posicionamento da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira adota uma posição intermediária. Às vezes as pessoas só pensam nos extremos, calvinismo e arminianismo. Mas para que vocês tenham uma ideia, Calvino nasceu em 1509 e faleceu em 1564. Por que eu estou evocando a data do nascimento e morte de Calvino? Eu faço isto de uma forma proposital. Em 1560, nascia ninguém menos do que Armínio. Ora, quando Calvino faleceu, Armínio encontrava-se com 4 anos de idade. Em outras palavras, nunca, jamais, Calvino e Armínio estiveram de frente para debater estas duas correntes teológicas. Quem foram os mentores das correntes sequer se conheceram, como eu disse. Armínio se encontrava com apenas 4 anos de idade. Calvino veio a falecer e depois, lá na frente, Armínio desenvolveu essa doutrina e a partir daí começou as inúmeras sessões de debates, etc. e tal. Essa discussão de calvinismo e arminianismo já dura mais de 500 anos e cá entre nós, quem é calvinista permanece calvinista e quem é seguidor de Armínio, no sentido da teoria, da concepção, permanece conforme este que adota tal posicionamento. Não muda nada. Naturalmente que nos últimos anos muitas pessoas começaram a abraçar o calvinismo, mas isto, vou dizer assim, por maior que seja, em termos de feitos, ora, mas no geral, o debate em si, para este que vos fala, se torna infrutífero. Logicamente, aqueles defensores de Calvino, ou dos ensinos de Calvino, eles vão manter esses 5 pontos, e no caso é a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Já os seguidores da ideia de Armínio vai sustentar a vontade livre, a eleição condicional, a expiação universal, a graça resistível e, por fim, a queda, vou dizer assim, a queda da graça, tendo, portanto, esta possibilidade conforme Armínio elaborou. E quando eu chamo atenção agora para a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, observe que este documento de fé, muito bem feito por sinal, é um documento indicativo, isto é, indica
em que os batistas creem. Não é necessariamente um documento normativo. Por quê? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas esse documento de fé, que a gente chama de declaração doutrinária, foi colocado aqui no Brasil lá para 1800, digo 1986. Esse teor que nós temos hoje foi aprovado, então, em 1986, numa Assembleia da Convenção Batista Brasileira, foi aprovado definitivamente. E até então, ela permanece até os dias atuais. E quando eu digo que ela é uma posição intermediária, ou seja, ela vai adotar pontos defendidos por um e por outro, mas ainda assim ela fica de uma forma, vou dizer assim, não no meio, não em cima do muro, mas tem um outro posicionamento e que a gente pode verificar de uma forma muito resumida ainda neste áudio, para que você tenha uma noção. Quer ver um exemplo? No tocante à salvação, eu estou aqui com o comentário da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, onde está o documento e também os comentários. Eu não vou me deter nestes, mas apenas me localizar aqui no quesito salvação. Vejamos, a salvação, na obra que eu estou utilizando, está na página 71. E o que nos diz, agora eu vou fazer a leitura da Declaração Doutrinária. A salvação é outorgada por Deus pela sua graça, mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Cristo Jesus como único Salvador e Senhor. A gente concorda plenamente que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, conforme lá o texto clássico de Efésios, capítulo 2. E prossegue a nossa declaração doutrinária. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo pelo derramamento do seu sangue na cruz. A salvação é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. É um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens, que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. O meu destaque é que esse dom gratuito, conforme nos indica a declaração doutrinária, é oferecida a quem? A alguns? Não. Segundo esse documento de fé dos batistas da Convenção Batista Brasileira, Deus oferece a todos os homens. Nós não vamos tratar os pormenores da regeneração, justificação, santificação, mas é bom que você considere isto num estudo acurado e venha realmente estar embasado na palavra de Deus. Chamo agora a sua atenção para o item, vou dizer assim, mais importante para você que está interessado em saber como é que é esta posição intermediária no tocante à eleição em Cristo, à predestinação, conforme o documento indicado. Ora, diz a declaração doutrinária da CBB, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Observe que a eleição em Cristo não tem mérito algum, é mediante a riqueza da sua graça, e prossegue. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz de todas as coisas, digo, e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no decorrer dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Percebeu que existem alguns elementos defendidos tanto por Calvino quanto por Armínio. E por isso que eu digo que ela não é nem uma nem outra, mas vamos colocar como uma posição intermediária. Ela menciona essa soberania de Deus
mas inclui também a presciência do eterno que elege, chama, predestina, justifica e glorifica aqueles que, no decorrer dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Mas continua. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Lembra que eu tinha dito que um colega pastor de um outro estado havia dito que esta declaração era calvinista? Ora, não é 100% calvinista, porque menciona livre-arbítrio, a presciência, nessa escolha divina, vai falar que a salvação é estendida a todos os homens. Ora, por isso que a gente não pode, vou dizer assim, ficar polarizados com correntes teológicas que são importantes, que precisam ser conhecidas, estudadas, mas a gente pode sim trabalhar de uma forma mais tranquila, sem embate, sem debate, apenas apresentando conforme a conclusão que foi chegada quando aprovaram este documento de fé. Prossegue dizendo que a salvação do crente é eterna. Aí, nesse sentido, embora o arminianismo diz que a salvação é eterna, mas eles colocam que há possibilidade de haver uma perda da salvação, é a chamada queda. A pessoa pode vir a perder a salvação. Ainda que a pessoa possa perder a salvação, segundo o Arminio, ele poderia ter uma renovação. Mas observe que aí, já no ponto seguinte, vai dizer que os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, se você falar calvinista, arminianista, ora, você não vai observar que, ora, esse posicionamento está de acordo com alguns dos elementos de um ou de outro, mas em outros momentos vai chocar, vai entrar realmente em choque contra essas duas correntes teológicas. E diz aqui, então, o novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Eis, portanto, essa definição, ou melhor dizendo, essa concepção de uma predestinação, eleição e, por fim, de salvação, que é colocado por este como algo intermediário em meio essa polarização entre calvinismo e arminianismo. Pense nisso e qualquer dúvida você pode perguntar, que nós estaremos atendendo cada um de vocês. Deus abençoe. É o desejo do meu coração, é também a minha oração.